Olá, bom dia irmão, bom dia irmã. Nós estamos felizes em estar aqui nesta manhã para dizer primeiramente que o culto já vai começar. Segura um pouquinho aí. Nesse dia nós estamos felizes por anunciar que o culto do dia de hoje é um culto especial, um culto diferenciado. Certamente você teve uma semana de luta, sabemos que também foi uma semana de vitória. O Senhor até aqui guardou você. Então abra teu coração, se prepara para ouvir aquilo que Deus vai falar com você. E nesse culto do dia de hoje, um culto especial, é um culto patrocinado, oferecido pelo Ministério Infantil. Bom dia, queridos. Nós estamos aqui também para parabenizar todos os pais que estão aqui conosco, que vocês possam ter um momento precioso na presença do Senhor. Fica com Deus. Fala, papai. Papai, Te amo. te amo De coração. de coração. Beijo. Beijo. Feliz dia do pai, eu te amo. Eu vou dar um beijo. Pai, eu vim te dizer que eu te amo muito e agradecer por tudo que o Senhor fez e faz por mim. Que o Senhor é um pai presente, dedicado, servo do Senhor, e desejar um feliz Dia dos Pais, que eu amo muito você e que o Senhor continue te abençoando hoje e sempre. Vamos falar pro papai? Feliz Dia Dia dos dos Pais. pais. Manda beijo pro papai. Amamos você. Eu te amo. Te amo. Feliz Feliz Dia dos Papais. Dia dos papais. Manda um beijo. Oi, pai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Um beijo. Muito obrigado. Por tudo. E te amo, pai. Eu te amo. Papai, eu te amo muito. Pai, te amo. Você é o melhor pai do mundo. Oi, pai, tudo bem? Queria desejar um feliz Dia dos Pais. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, pelos milagres. Obrigado por o Senhor ter ajudado eu, minha mãe. Também quero te agradecer porque eu te amo muito, eu e minha mãe. E também queria agradecer pelo Senhor. Sem o Senhor a gente não estaria agora nesse lugar que a gente está agora. Então eu queria agradecer e eu te amo muito. Beijo. Pai, feliz Dia dos Pais. Te amo. Eu também. Feliz Dia dos Pais, você é meu herói, eu te amo. Pai, o Senhor é o nosso herói. Nós te amamos. Feliz Dia dos Pais. Papai, eu te amo. Você até pode não saber, mas eu te amo mais que a imensidão do céu. Pai, eu te amo muito e eu tô te agradecendo por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor tem feito por mim, por ter me levado para São Paulo, por ter comprado a pilha para a Ferrari e a Ferrari para mim, por ter me ajudado nas lições, por ter me ajudado a saber mais sobre a van, mais sobre dirigir, e eu tô te agradecendo por tudo isso. Pelos momentos de pai e filho que eu tive com o Senhor, e eu tô te agradecendo por tudo isso. Tchau, e eu te amo mais do que tudo. Oi, papai, eu tô aqui pra desejar um feliz Dia dos Pais pra você, que Deus te abençoe muito, um beijo, te amo, tchau. Pai, eu te amo pelo que o Senhor fez por mim quando eu era bebê e até quando eu cresci. Você sempre será meu melhor pai. Feliz Dia dos Pais. Obrigada
por você cuidar de mim, tá? Eu tenho que estar lá no universo. E beijo. Te amo, papai. Amo, papai. Já. Papai, eu te amo. Você é surpreendente. Tchau. Papai, você sabe de tudo. Eu te amo. Te amo, papai. Beijo. Beijo. Deus abençoe sua vida. Eu quero ser igual a você quando eu crescer. Deus te abençoe. Tchau, pai. Tchau, papai. Hoje é o seu dia. Fique com Deus. Pai, nós te amamos. Feliz Dia dos Pais. Oi, papai. Tudo bem? Feliz Dia dos Pais. Eu te amo. Que Deus te abençoe. Um beijo. Bom dia, família! Hoje eu vou contar o meu testemunho sobre a alergia corante, que foi uma época muito ruim na minha vida, que eu já nasci com essa alergia e eu não podia comer quase nada. Quando eu comia demais ou qualquer coisinha com corante, eu chegava, minha orelha coçava muito, minha barriga ficava cheia de pintinhas. Também acontecia que confundiam o corante com glúten, eu não podia comer nada em festinha, não podia nem usar pasta de dente colorida, não podia usar massinha de modelar, porque eu tinha alergia também a isso. Eu não podia comer nada em festa além de refrigerante e soda, de limão, porque a maioria era corante. Coisas para crianças são corante, a maioria, e foi muito ruim na minha vida. E teve uma parte que cresceu uma bola no meu queixo que piorou. Eu fiquei muitos dias internados. Depois que sarou, minha professora disse que eu podia comer salsicha, que eu não ia dar nada. E eu fiquei vários dias internado. Foi um momento muito ruim na minha vida. E nessas eu também tinha uma parte boa, que era que o Ministério Infantil me acolhia. As crianças, meus amigos, eles me tratavam como se eu não tivesse nada, como se eu fosse pessoas como ele, que fosse normal. E eu aprendi a ter mais fé, e isso me ajudou bastante, porque eu orei mais, pude ter propósitos a mais, e assim até que eu fui curado. Hoje eu posso comer tudo, de qualquer coisa, eu posso mexer em massinha, qualquer tipo de massinha. Hoje eu posso comer pasta colorida, eu posso usar pasta colorida. Hoje eu posso comer todo tipo de coisa que tenha corante. E isso foi um milagre de Deus na minha vida, porque uma parte muito boa é que o Ministério Infantil me acolheu muito. E agora que eu estou curado, esse foi o meu testemunho. Tchau! Bom dia, irmãos. Hoje eu vim contar um testemunho que aconteceu na minha vida. Meu nome é Ágata. Eu vou contar sobre quando meu pai aceitou Jesus. Eu e minha mãe e meu irmão, nós íamos para a igreja, só nós três. Meu pai ainda não era cristão. Nós íamos para a igreja e eu sentia a falta do meu pai, né? Na igreja. Queria que toda a família se junta, né? A agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida, né? Teve um dia que eles se separaram. Aí minha mãe foi pra casa da nossa avó. Aí, depois de um tempo, saímos da casa dela e moramos debaixo, do lado da casa dela. A gente ficou sem igreja, né? Pra ir.
minha mãe procurou igrejas, aí ela achou essa igreja que a gente está hoje, que é a Igreja Cristã da Família, que nós adoramos ela e ficamos lá até hoje. Meu pai começou a ir para a igreja, aí minha mãe ainda não ia, né? Que ela ia antes, só que depois ela parou de ir. Aí meu pai começou a ir, nós íamos com ele, quando nós estávamos com ele. Aí depois eles resolveram tudo, voltaram e ficamos morando lá, né, no São Luís. Aí depois toda a família começou a ir, toda a família reunida. E quando a gente morava lá no Chácara Marcos, tinha brigas. Tinha até um pouco de briga lá no São Luís, que eu não gostava nada disso. Aí eu pedi ajuda pro tio Leandro, que ele foi o que mais me ajudou. Nós oramos quando estava na hora da oração. As tias também ajudaram muito. Elas perguntavam para cada um no Ministério Infantil, para cada um, para fazer a oração, né? Cada um que tivesse o seu pedido, aí falasse sobre o pedido, aí eu falava sobre isso, né? Aí depois disso, meu pai aceitou Jesus, ele foi para a igreja, se batizou. Isso foi o que eu queria que acontecesse, né? E essa foi a história quando meu pai aceitou Jesus. Eu quero desejar um ótimo culto para vocês e que Deus abençoe. Tchau! Oi, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Seguinte, meus irmãos, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre os dízimos, ofertas e oferta da quarentena. Vou falar um pouquinho do dízimo, da minha experiência com dízimo. Eu não acreditava muito em dízimo, não. Porque quando eu me converti, a gente ouvia tanta coisa, que pastor fazia isso, pastor fazia aquilo. Eu falei, eu não vou dar dízimo. Só que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, tocou na minha vida e a do meu marido, que eu não estava dando nada para Deus, eu estava só devolvendo um pouquinho do que Ele me deu. Ele me deu tanto para administrar e eu só estou devolvendo um pouquinho. Então isso é muito importante, isso tocou muito no coração da gente. E desde então, nunca mais faltou nada na nossa casa. Quero falar também da oferta. A oferta é muito importante. A gente ofertar para a igreja tem muitas coisas para pagar, tem pessoas para pagar, então é importante que a gente doe essa oferta. E a oferta de quarentena, vocês sabem, tem ajudado muitos irmãos. Gente, é muito importante que nós possamos dar um pouquinho para ajudar num aluguel, para ajudar numa compra, numa despesa, num boleto. Então, meus irmãos, coloquem isso no seu coração, que é muito importante. A conta você vai encontrar no rodapé aqui da tela. Então, meus irmãos, por favor, vamos colaborar, vamos ajudar os nossos irmãos, porque graças a Deus nós estamos muito bem, estamos com saúde, estamos com emprego. Então, queridos, vamos aí, tá? Um beijo para vocês, amo vocês e estou com muita saudade. Bom dia, tudo bem? Graça e paz. Quero convidar você a adorar a Deus comigo, louvar ao Senhor comigo. Bendito é o nome do Senhor, amém? Essa canção ela diz isso. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos para adorar. Em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos para adorar. Bendito
pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos pra adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos pra adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Aleluia! Glória a Deus! Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que vai que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Vale a pena existir. Escuta o meu amor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Se as lutas vêm tentando me afastar de ti,
Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, sobre a sua família. Estamos dando início a mais uma transmissão do culto da família da Igreja Cristã da Família em Barueri. Que bom que você está conectado conosco, que bom que você está ligado conosco. Realmente uma grande bênção poder estarmos juntos com essa interação. Conforme temos anunciado, no mês de agosto, os cultos estão sendo feitos, estão sendo preparados pelos ministérios. A Igreja Cristã da Família é uma igreja ministerial, ou seja, ser ministerial é onde os ministérios são de suma importância para o bom andamento da igreja. E no culto de hoje, nesta reunião, quem estará dirigindo, conforme você já viu, alguns testemunhos, já deve ter visto vídeos, louvores falando, é o Ministério Infantil. A Família Kids está proporcionando esse culto e queremos apresentar a vocês. O Ministério Infantil, sem dúvida alguma, é um dos ministérios mais importantes de nossa igreja. É importante notar que uma igreja cristã da família tem o seu início através de uma pequena família e, consequentemente, através do Ministério Infantil. Nós somente fundamos uma igreja, só damos status de igreja local quando a igreja está preparada para receber as nossas crianças. Por isso, a família Barueri tem a grata satisfação de apresentar um ministério extremamente estruturado, com salas bem equipadas e, mais do que isso, com ministros ligados ao Senhor, com homens e mulheres compromissados com o reino de Deus e que para isso se preparam espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos nossos irmãos, como eu sei que tem sido. Que você é nosso convidado para que assim que acabarmos esse tempo de pandemia ou de quarentena que temos vivido, para que você possa ir à nossa igreja e conhecer diretamente, né, esse ministério tão importante que é o Ministério Infantil, um ministério que cuida das nossas crianças, que ministra sobre as nossas crianças. Nós temos o hábito de falar que os nossos tios de classinhas não são só tios, mas eles são ministros de crianças. E com muita satisfação estamos aqui, né, hoje transmitindo juntamente de dois irmãos muito queridos. Nós temos o hábito de falar que um ministério, que uma igreja não é formado por coisas, mas sim por pessoas. E nós temos a grata satisfação de estarmos nesta manhã na casa dos líderes do Ministério Infantil. Estamos aqui na casa do Leandro, da Nice, nossos queridos irmãos, que são líderes do Ministério Infantil, juntamente com a Hannah e juntamente com a Vanilda, que são irmãs queridas, que cuidam das nossas crianças também, assim como eles. Meus irmãos, que bom estar com vocês. A paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês. E, por favor, falem com o pessoal ali. Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar aqui conosco. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Como eu já falei com o pastor, muito bom estar aqui e podemos falar um pouco do nosso ministério, apresentar para as pessoas que ainda não conhecem o nosso Glória ministério. A Deus. Amém, pastor, na paz do Senhor Jesus. Sim. Bom dia. Amém. Bênção estar aqui com vocês, irmãos. Muito bom estar participando desse momento tão precioso, um momento tão importante para a igreja e para o departamento infantil, pastor. Verdade, Lê. É um momento importante, sabe, irmãos? Para nós é importante valorizarmos cada ministério de nossa igreja, porque são esses ministérios, como o da Nice, Leandro, Hannah e Vanilda, que faz com que as coisas funcionem e realmente alcancemos os corações das pessoas. Nice e Leandro, vocês são líderes já há bastante tempo na nossa igreja. Há quanto tempo vocês estão envolvidos com o Ministério Infantil? Eu tenho 19 anos como participante do Ministério Infantil. 17... Começou no Ministério Infantil com 2 anos? Tenho 17 anos como liderança. Comecei no Belval, depois fomos para Alphaville. Glória a Deus. Eu estou falando que ela começou, ela fala que tem 19 anos como Ministério Infantil. Ela deve ter começado com 2 anos. Isso é uma bênção. Você, Lê, quanto tempo está no Ministério Infantil? Olha, pastor, devo ter aí em torno aí, né? Não vou falar tão exato, em torno aí de uns 19 para 20 anos, né? E assim, é um momento muito importante, né? Que bom. Eu fui para o Ministério Infantil através de uma necessidade que eu vi ali. Sim. E aí, nessa necessidade, eu procurei a liderança local, que era o Elias e a Neide na época.
E aí eles abriram a oportunidade de eu estar trabalhando com a Dani. A Dani é a esposa do Daniel. Sim, sim. Então foi um momento muito importante que ela me inspirou a estar ali ministrando para os maiores, né, na época de 7 a 10, 11, 12 adolescentes, não tinha muita Quem viesse, separação. Né? Você era bem-vindo. E aí foi um momento muito importante, marcou muito ali a maneira que ela ministrava, a compra do material, dela ter assim uma importância do conteúdo do material, não comprar qualquer coisa. Sim. Então isso foi muito bom. Glória a Deus. E você, Nisso, como você começou no Ministério Infantil? Eu fui convidada por uma irmã muito querida e de imediato eu já aceitei, porque eu gosto muito de criança. E nós falando aqui, eu lembrei que quando criança eu fiz parte algumas vezes da igreja, né? E ali participando com as crianças, eu me envolvia muito. Então quando eu cheguei na Cristã da Família, que vi aquele ministério, eu relembrei aquilo que eu tinha vivido na minha infância. Glória a Deus. Então foi uma das coisas a qual eu me apaixonei. Glória a Deus. Você estava falando pra gente agora, nos bastidores aqui, antes de iniciar a gravação, que num acampamento você recebeu um chamado, até virou sua profissão cuidar de criança, né? Conta essa história. Sim. Numa ministração no acampamento Paraíso, acampamento de jovens, eu senti lá que a minha profissão seria pedagogia. Então eu fiz pedagogia, né, por conta dessa ministração, e através também dessa ministração fiz pedagogia. E no meu primeiro emprego eu não tinha trabalhado profissionalmente como professora, e quando a minha diretora perguntou já trabalhou com criança em alguma escola, eu falei não, só na igreja, né? Eu trabalho na igreja com crianças. Imediato ela falou, tá aprovada. Glória a Deus. Olha que história mais linda, irmãos. Isso é de encher os olhos. Uma moça, uma menina, procura uma profissão como tantos estão procurando, e ela recebe um chamado do Senhor para ir para a área de pedagogia, e não apenas sua profissão, não apenas o sustento do seu lar, juntamente com o Leandro, mas se torna o seu ministério, se torna o seu chamado. É isso que o Senhor espera de você, meu irmão, que toda a sua vida, na íntegra, seja profissionalmente, no lazer, seja para o serviço e para a glória do Senhor. Que bela história, irmãos. Eu acompanho esses nossos irmãos há pelo menos 16, 17 anos. A Leandro e a Anice cuidaram das minhas meninas. A Maria Clara, quando chegamos na igreja, a Maria Clara era bebezinha, tinha menos de um ano. A Sofia não era nem nascida. A Sofia faz 15 anos. Quer dizer, esses nossos queridos aqui cuidaram de minhas filhas, viram elas batizando. Uma grande bênção. E hoje estão no Ministério Infantil, né? Verdade. Hoje elas ajudam, são ministras no Ministério Infantil. Verdade. Glória a Deus. Grande bênção. Queridos, nosso propósito aqui é contar um pouco do ministério e trazer uma ministração aos corações dos nossos irmãos que estão em suas casas. E para isso, o Senhor tem nos inspirado para meditarmos num texto que está em Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, seja ela de papel ou mesmo um aplicativo que está no seu celular, abra em Mateus, capítulo 19, versículo 13 ao versículo 15. Você pode ler isso, por gentileza? Sim. Trouxeram-lhes então algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Vamos pedir que o Santo Espírito do Senhor fale aos nossos corações. Pai Santo, nós damos graças porque estamos aqui. Eu quero te agradecer por esse lar, Senhor amado. Já tantas oportunidades, convites de estarmos aqui na casa do Leandro e da Anice, e nunca foi possível. E o Senhor preparou esse momento de estarmos aqui juntos, orando, buscando ao Senhor. Queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Assim como o Senhor já tem falado conosco nesse tempo de preparação, fale com os irmãos que estão nos seus lares. Para isso, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, para que possam compreender
a tua boa, perfeita e agradável vontade. Amém. Para isso, Senhor, usa as nossas vidas, usa o Leandro, usa a Anice, usa a mim, Senhor amado, como instrumentos nas suas mãos. Em nome de Cristo, amém. Graças a Deus, meus irmãos. O nosso pano de fundo para o sermão desta manhã é o Ministério Infantil, conforme temos apresentado. E até para colaborar com isto, hoje é Dia dos Pais. Então, você que é pai, que tem seus filhos, que Deus te abençoe, tenha um excelente Dia dos Pais. E não só isso, seja abençoado, tenha a direção do Senhor na sua vida. Tenho certeza que esse tempo, esse pano de fundo, né, que eu estou falando do sermão, que é o Ministério Infantil e o Dia dos Pais, serão propícios para acalentar o teu coração, para que teu coração seja tocado. Amém. Sobre esses dois pontos, Ministério Infantil e Dia dos Pais, o Senhor me inspirou para trazer como ministração o seguinte tema: desembaraçados para o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, falarmos sobre desembaraçados, seja desembaraçado para o reino de Deus. Uma pessoa embaraçada é uma pessoa atrapalhada, é uma pessoa confusa, é uma pessoa desorientada. O que mais poderíamos dizer uma pessoa embaraçada, Anice? É uma pessoa que não tem começo, meio e fim, né? Ela acorda e não sabe o que vai fazer primeiro, né? Vai Sim. fazendo aleatoriamente, né? E é interessante que é complicado trabalhar com alguém que seja embaraçado, né? Que seja enrolado, né, Leandro? Sim, pastor, realmente. É uma pessoa que ela chega a causar até vergonha, né? Sim, às vezes nela ela passa vergonha só pra gente, né? Uma pessoa embaraçada, às vezes é até difícil de conviver. Toda vez que eu penso nisso, nessa palavra, embaraçado, eu me lembro quando era menino, que soltava a pipa e às vezes, né, a linha ficava toda embaraçada. E por conta disso, às vezes não, a linha ficava embaraçada sempre. Mas às vezes, nesse caso, tinha que cortar. A única solução era cortar ali e perder parte da linha para desembaraçar aquela linha. É um exemplo talvez bobo e simples, mas essa é uma realidade. Muitas pessoas se embaraçam tanto na vida que elas perdem tempo de sua vida. Elas perdem não só dinheiro, elas perdem família por serem pessoas embaraçadas. E o Senhor tem nos atraído para que nós sejamos homens e mulheres desembaraçados para o reino de Deus. Você conhece alguém que é embaraçado nisso? Sim, pastor. Você conheço vários. Conhece? E que às vezes é tão embaraçado que embaraça até a gente, Sim, né? Que atrapalha, né? Atrapalha, a gente foge. Meu Deus do céu, se eu encontrar com essa pessoa, eu vou me enrolar todo igual a ele. Pois esse é o assunto que eu creio que o Senhor quer falar quer falar conosco. Para isso, estamos propondo aqui desembaraçados para o reino de Deus. Sabe que uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse texto, e não sei se vocês já tinham percebido isso, para mim foi novo, eu dei conta agora nesse último estudo. Nosso texto é Mateus 19, 13 ao 15, esse texto é bastante conhecido, vocês como Ministério Infantil já devem ter lido esse texto algumas dezenas de vezes, mas você já leu ou já prestou atenção no texto anterior, o texto que precede esse texto? Vocês já tiveram essa curiosidade? Não, talvez até leram. Mas não me atentei. Olha que coisa maluca. Maluca não, né? Eu acho a direção de Deus. Uhum. O início do capítulo 19 de Mateus está falando sobre a questão do divórcio. Diz assim: vieram a Jesus, alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Isso está em Mateus 19, capítulo 19, versículo 2. Essa sequência de narrativa bíblica que acontece no Evangelho de Mateus também está acontecendo no Evangelho de Marcos, que é o texto sinóptico, ou o texto comparado com Mateus, juntamente com Lucas, ligando os pontos entre uma família desajustada que está sendo levada ao divórcio e a edificação das crianças para o reino de Deus. Pais, prestem muita atenção nisso. A responsabilidade que temos com a nossa família deve ser levada muito a sério, para que nós possamos encaminhar os nossos filhos à presença de Jesus. E sobre isso nós gostaríamos de falar. Desembaraçados para o reino de Deus. Conforme falamos, o nosso pano de fundo para este sermão é o ministério
infantil, juntamente com os dias dos pais. Nosso coração está voltado para isso. E por isso nós lemos Mateus 19, 13 ao 15, que nos apresenta algumas lições muito importantes e muito práticas a respeito desse desembaraço, deste embaraço que muitas pessoas são acometidas ou estão. Qual que é a primeira lição, Nisso, que nós podemos notar aqui? Primeira lição, criança não atrapalha, Mateus 19, 13. Trouxeram-lhes então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos o repreendiam. É verdade isso? Criança não atrapalha? Criança não atrapalha. Criança não atrapalha quando ela está sendo direcionada, irmãos. E não atrapalha para o reino de Deus. Isso é muito importante notar. Né? É interessante notar que Jesus está falando de divórcio. Lembra o que a gente estava falando antes? E com isso mostrava o quão duro era o coração daqueles homens. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram: Jesus, né, que esse negócio, é lícito o homem dispensar a mulher ou se divorciar por qualquer causa, por qualquer motivo? E aí Jesus começa a falar: olha, vocês não leram o que disse Moisés, que a não ser que seja por adultério, para que dê carta de divórcio, mas foi dito isso. Essa palavra é a palavra-chave. Todo mundo, a maior parte das pessoas pegam, pode só divorciar quando é adultério. Não, a palavra-chave é: isso só aconteceu por causa da dureza dos vossos corações. Jesus deu um chutezinho na canela dos fariseus. E daí, de repente, né, diante de todo esse contexto, né, do Jesus falando da dureza do coração daqueles homens, de repente, alguém tem uma brilhante ideia. Qual é a ideia que a pessoa tem? Vou levar as crianças para Jesus orar. Abençoá-las. Jesus abençoa as crianças. Coloca a mão nas crianças e ora pelas crianças, Jesus. Eu fico pensando, Leandro, o clima que havia naquele lugar. Tenso, né, pastor? Devia ser um clima tenso demais. Porque ali, eu fico pensando o fariseu que largou da mulher porque a mulher não cozinhava bem, do outro fariseu ali que largou da mulher porque achou que não era como ele queria. E Jesus está botando a lenha nesses caras. E aquele clima tenso. Aí, de repente, me aparece uma tia Nice, segurando a mão de um monte de criança. E levando: Jesus, ora por esses aqui. Abençoa esses aqui. Criança não atrapalha, irmãos. E criança não pode ser usada para resolver conflitos de adultos. As crianças precisam ser direcionadas para a presença do Senhor. Amém, Jesus. E sabe por que criança não atrapalha? Por que criança não atrapalha nisso? Porque delas é o reino dos céus, né, pastor? Delas é o reino do céu, Leandro. Essa é a nossa segunda lição. Por favor, leia para nós a segunda lição. O reino dos céus é das crianças. Mateus 19, 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus está dizendo que o reino dos céus só é das crianças? Não é isso que ele está falando. Ele está falando, perceba a comparação que Jesus faz com o capítulo anterior. Nice, por gentileza, leia Mateus 18, 1 ao 4. Naquela hora, aproximou-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Glória a Deus! Jesus está falando: olha, o reino dos céus são das crianças. Amém. Mas por que o reino dos céus são das crianças? Porque as crianças são humildes. Leia o sermão da bem-aventurança, no Mateus 6,3, por gentileza. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha só, anterior a essa passagem, um dos primeiros sermões do Nosso Senhor, lá no Sermão da Montanha, que é um sermão fantástico, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus, ali é um enredo de sermões fabulosos realmente. Jesus fala: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, a humildade está ligada ao reino dos céus. As crianças são humildes, porque o que é humildade, na verdade? Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. É isso que o Senhor tem nos chamado, para
quebrarmos os embaraços de nossas vidas, nós precisamos pensar menos em nós mesmos e pensar mais em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos, em nossa comunidade, em nossos irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. No Salmo 51, o versículo 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Não quer ser desprezado pelo Senhor? Você quer ser visto pelo Senhor? Você quer a atenção do Senhor para com a tua vida? Tenha um espírito quebrantado. Tenha um coração compungido, contrito, humilde na presença do Rei, e Ele olhará para você. Foi por isso que Jesus pegou aquela criança. Quando aqueles discípulos estavam falando, quem que é o maior do reino dos céus? Olha só a conversa. Quem que é o maior aqui, Jesus? Quem que é o bambambam? Aí um estava dizendo, Jesus vai falar que sou eu tenho mais grana. O outro vai, não, Jesus vai falar que sou eu falo melhor. Não, Jesus vai falar. Aí Jesus pega uma criança e fala, olha, quem não se converter e se tornar como uma criança, esse não é nem digno do reino dos céus. Não é nem de ser maior, não é nem uma questão de maior, é de ir, só fazer parte. Então perceba o quanto isso é importante. Agora, quem está disposto a se humilhar como uma criança? Quem está disposto a se colocar no lugar de humildade para ser chamado por Jesus, como foi chamado aquela criança? Você se colocaria? Quer ser chamado pelo Senhor? Se coloque no lugar de uma criança em humildade. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Nice, por gentileza, leia qual que é a lição 3, por favor. Deixai vir a mim os pequeninos. Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Olha que coisa mais linda. Jesus, a terceira lição que o Senhor nos dá é: deixai vir a mim os pequeninos. A primeira lição que o Senhor nos apresenta é que criança não atrapalha. Sim. A segunda lição é: o reino dos céus é das crianças. Sim. E agora a terceira lição é: deixai vir a mim os pequeninos, conforme foi lido agora pela Nice em Mateus 19:14. Você sabe que os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, ou seja, comparados, que têm o mesmo teor, têm a mesma direção, questões de propósitos quanto às suas narrativas. Existem algumas anuências pequenas que é muito interessante notarmos. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse mesmo texto. A Nice leu Mateus 19:14. Leia, por favor, Marcos 10:14. Amém, pastor. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Você percebeu a pequena diferença que tem no texto de Marcos? Quando eu li isso, meus olhos se saltaram sobre a Bíblia. Jesus indignou-se. Quando Jesus viu os discípulos, não, tira as crianças daqui, que a gente está falando de um assunto sério agora. E Jesus vendo as crianças sendo apartadas, querendo ser tiradas pelos próprios discípulos, Jesus se indignou com aquela situação, porque aqueles discípulos estavam sendo motivo de embaraço para aquelas crianças. Eu queria que fosse o fariseu. Eu queria que o fariseu, quando Jesus estava falando, estava ensinando, e eu queria que o fariseu chegasse: tira essas crianças daqui que Jesus está falando. Não foram os fariseus, foram os discípulos. Os discípulos fizeram, e Jesus ficou indignado com aquela situação. Quantos discípulos têm causado embaraços para as suas crianças? Quantos discípulos têm causado embaraços para a sua família? Hoje é dia dos pais. Feliz dia dos pais. Mas agora, quantos pais têm causado embaraço para os seus filhos? Embaraço do quê? Embaraço para que os seus filhos possam se chegar a Jesus. Desembaraçados para o reino de Deus. É sobre isso que nós queremos falar. Quando nós falamos de pessoas que são em embaraços, esse ministério é um ministério que enxerga muito isso. Quer conhecer um ministério que muitas vezes trabalha para desembaraçar os problemas que estão acontecendo nos lares? Quer conhecer um ministério que faz isso? Está aqui. O Ministério Infantil. Esse ministério, o Ministério Infantil, não é um ministério de entretenimento.
Se você pensa que o ministério infantil é um ministério de contar historinha, você está muito enganado. O ministério infantil é um ministério que conduz as crianças ao reino dos céus. Sim. É um ministério de formação e que muitas vezes precisa desatar nós profundos que estão nos corações de nossas crianças para que elas possam ter um encontro com o Senhor. Às vezes as crianças chegam em nossa salinha quebrada, sim, magoada, amarradas, às vezes até por espíritos satânicos. E homens como Leandro e mulheres como Anice, com toda a sua equipe fantástica. Vocês lembram quantas pessoas são envolvidas no Ministério Infantil? Nós estamos com 21 pessoas. 21 pessoas, 21 homens e mulheres, adolescentes. Pessoas maravilhosas. Tem gente de 60 e poucos anos a 14 anos. Olha só, irmãos, o Ministério Infantil, eu acho que é um dos ministérios mais malucos, porque ele pega essa faixa, 14 e 63, não sei exatamente a idade de todas as pessoas, mas é muito louco isso. E sabe o que eles fazem? Desembaraçam corações de crianças. Quantas vezes crianças chegaram chorando, sim, ou amarradas, presas, sim, e vocês e a equipe falou algo para as crianças? Sim, muitas vezes, pastor. Isso que você está falando acontece muito. E nas quartas-feiras, interessante que são as quartas-feiras que as crianças mais pedem a oração, né? Pela família, por eles, pelos amigos, colegas. E é uma grande bênção, né? Ver as crianças ali, eles pedindo oração por eles, pela cura de algo que eles têm, ver eles sendo curados, vendo a família sendo restaurada através da fé deles, né? Sim. Que estão ali pedindo oração pela sua família e ver Deus trabalhando nessas famílias. Então é uma grande bênção. Glória a Deus. O Leandro, ele tem uma história, não sei se ele quer contar, quer participar, mas ele contou para mim já fazem alguns anos, que ele estava ministrando junto à sua sala e falando contra a bebida, né? Olha, bebida, alcoólicos, problemas que causam, enfim. Era essa ministração que ele estava trazendo. E uma das crianças chegaram para ele e falou: mas tio, o meu pai bebe. Que embaraço, né, Lê? Sim. Como que eu vou contrariar o pai do menino, irmão? Pai, você que está todo feliz com o lenço que você ganhou, com a meia que você ganhou, ou talvez nem ganhou nada. Pai, às vezes a gente não ganha nada, irmãos. As mães é certeza que vai ganhar, os pais não é garantido, viu? Mas você que está aí, pensa nos embaraços que você pode trazer para o teu filho, possa estar trazendo. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, como tenha misericórdia de mim também, sim, com relação ao cuidado, ao zelo para com as minhas filhas. Esse ministério tem assistido isso quase que todos os domingos, todas as quartas, sempre vocês estão trabalhando com isso. Mas eu gostaria de fazer um convite para você nesta manhã. Se você puder abrir a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Se você não puder abrir agora, não tem problema, preste atenção. Se você puder anotar ou depois voltar esse vídeo para ver de novo, leia esse texto, que é um texto muito importante, mas eu vou ler ele aqui para você. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2, assim: portanto, também nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está assentado à destra de Deus. Meu irmão, minha irmã, qual é o peso do embaraço que está sobre a sua vida? Meu irmão, minha irmã, qual é o pecado que tenazmente significa grudado, que está grudado em você, causando-lhe embaraços? Nesta manhã eu lhe convido a confessar os seus pecados,
a lançar fora todo o embaraço que está te causando peso, que está te afrontando. Seja desembaraçado para o reino de Deus e o nome do Senhor seja glorificado. Gostaria de fazer um convite. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, nesta manhã, confesse a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Corra para Ele, persevere para Ele, olhe nesta manhã para o autor e consumador da vossa fé, da nossa fé. E assim, seja como uma criança. Somente assim, você não será mais um embaraço para uma criança. E você poderá conduzir, como esses meus amados irmãos, muitas crianças para o reino de Deus. Quero orar com você. Você que quer entregar a sua vida a Cristo, eu gostaria de orar com você, para que o Senhor seja o Senhor da sua vida. Leandro, você pode orar por esse irmão, essa irmã que está entregando sua vida a Cristo nesse momento? Amém, pastor. Posso sim. Senhor, Amém, Jesus. eu quero colocar nessa manhã Amém, Jesus. a vida Abençoa, Senhor. dos irmãos, Toca, Senhor, das no irmãs coração, Senhor, de que cada estão um entregando a está sua vida. ouvindo, São pessoas que assistindo, estão, Senhor. Deus, presas. Pessoas que estão, culto, Senhor Deus, essa ministração, tendo uma Senhor, oportunidade em nome de desembaraçar as Amém. suas vidas. Amém, Jesus. Então, Senhor, entra Põe tua nesse mão, momento no Jesus. coração Amém. dessa pessoa. Entra na mente, entra no corpo, entra na alma. Senhor, liberta. Nós te louvamos porque essas vidas, Senhor, que estão entregando a vida deles para o Senhor, eles não pertencem mais ao velho homem, ao pecado. Então, Senhor, vem nessa manhã curar, restaurar. Vem nessa manhã, Deus, escrever uma nova história. Foi como o pastor Adalberto pregou aqui nessa manhã, que falava que quando a linha ela se embaraçava, chegava uma hora que ele era obrigado a dar novos nós. Então, Senhor, faça com que essas pessoas, elas comecem as suas vidas, mas agora elas não vão mais dar nós, Senhor. Elas vão seguir adiante, porque o Senhor vai direcionar a vida deles para que eles não entrem mais nesses desembaraços, mas que tenham uma vida, Deus, abençoada por Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Que esta palavra possa falar profundamente ao teu coração. Amém, Jesus. E você que está ligado ao Senhor, você é do Senhor. Se há algum embaraço na sua vida, eu lhe convido, meu irmão, lança fora. O que está te assediando para o pecado, fuja, corra e se volte para Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, que bom estar aqui com vocês. Amém, né? Uma grande satisfação. Muito obrigado por me receber na casa de vocês, por nos receber na casa de vocês. Isso é um grande privilégio. Amém. Dê as considerações finais de vocês e, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Como eu já te falei, agradeço muito vocês, né, por estar aqui conosco. E agradeço a cada um que faz parte do Ministério Infantil, pastor, porque eles servem com muito amor, com muita dedicação, né? Então eu sou eternamente grata por cada um. Desde, igual você falou, né? Desde os adolescentes até aqueles que têm mais idade. Então que Deus possa abençoar grandemente cada um, a sua vida, a vida do pastor Marcos, que Amém. sempre está junto conosco, nos apoiando, nos dando, abençoando em oração. Então, glória a Deus. Muito glória obrigada. A Deus. Amém. Pastor, muito obrigado mesmo por, ter essa oportunidade aqui nessa manhã, estar aqui, ouvindo essa ministração tão preciosa, uma ministração assim poderosa, e agradeço mesmo de coração, Amém. Como liderança do departamento infantil, agradeço a todos os ministros que servem ali no departamento infantil com muito amor, com muita graça, com muita dedicação. E Deus abençoe muito a vida de vocês, Deus abençoe os nossos pastores, tá? E grande bênção aqui. Glória a Deus. Tá? Que Deus bom, abençoe. Né? Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final dessa transmissão, deve ter alguns vídeos ainda para apresentar, mas o nosso tempo com vocês aqui está findando. Eu quero agradecer a Deus
pela oportunidade que temos de falar com vocês, por esse tempo que estamos juntos aqui, ligados, ouvindo esta mensagem e compartilhando isso tudo. Mais uma vez, agradeço ao Leandro e a Anice por nos receberem. Que a palavra do Senhor encontre o devido lugar no teu coração. Fica firme, irmão. Se precisar de qualquer apoio, conte conosco. Certamente, se você é membro da família Barueri, você tem meus contatos, ou os contatos do pastor Marco, nos procure. Se você não é membro da família Barueri, quer nos contactar, procure um dos nossos membros, certamente você vai conseguir os nossos contatos e poderemos nos falar. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Tenha uma excelente semana na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz Dia dos Pais, boa macarronada, bom churrasco. Que o nome do Senhor seja glorificado e tome cuidado com a pandemia. Não vá se envolver com muita gente não, fique mais reservado. Deus abençoe a todos. Até a próxima transmissão, se assim o Senhor permitir. Amém. Graça e paz. Amém. Tchau. Como é culto do Ministério Infantil, pensei numa música infantil para as crianças poderem cantar também. Não sei se todas as crianças conhecem, mas essa aqui era quando eu era criança, faz tempo. Ela diz assim: escute agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Escute agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de dó virou uma estátua de sal. Agora, olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Mas quando que eu sou uma estátua, hein? Joga fora a tristeza, diga pra Deus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Aleluia. Olá, não falei para você que ia ser um culto diferenciado, foi um culto abençoado. Nós esperamos do fundo do coração que você possa ter sido abençoado pelo Senhor. Certamente a palavra de Deus não volta vazia, que você possa meditar naquilo que foi falado, naquilo que foi ministrado para você no seu coração nesse dia. Nós vamos passar agora para alguns avisos. Segunda-feira nós temos a reunião no Zoom. Isso. Terça-feira nós temos a Escola Bíblica com o pastor Adalberto, às 20 horas. Quarta-feira tem o culto de oração também no Zoom. E quinta-feira a reunião de pequenas famílias. Não deixe de participar. Nós nos vemos próxima semana. Boa semana, Deus abençoe, que você possa ter uma semana de vitória, uma semana de bênção. Que a semana que vem você possa contar sua bênção e dizer que até aqui o Senhor te ajudou. Deus te abençoe. Boa semana. Um abraço a todos. Glória a Deus, tudo bem com vocês? Mais um culto precioso que nós acabamos de assistir. A semana passada tivemos o Ministério das Pequenas Famílias. Esse mês de agosto é o culto dos ministérios e hoje tivemos o culto com o Ministério Infantil. Quero aqui agradecer de todo o coração pela liderança através da vida do Leandro, da Nice, da Hanna, da Vanilda, com todos os tios e tias dos cultinhos que fazem esse trabalho todo domingo, dedicando-se ao seu filho, à sua filha, a ensinar o caminho que eles devem seguir, pensando num trabalho futuro de gerações que vão ser bênção nesse país, vão ser bênção nas nações, vão ser bênção nas empresas, aonde estiverem, como família, bons maridos, bons pais, boas esposas, boas mães, porque estão sendo ensinados no caminho do Senhor. Eu quero ler aqui um Salmo 100 que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai
e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração em geração. Eu queria orar aqui com o propósito de que hoje sendo comemorado o Dia dos Pais, né? E queremos aqui abençoar os pais para que cada pai possa entender que o seu filho ou a sua filha é flecha na mão de vocês. Nós somos como os arqueiros que vamos esticar essas flechas e elas vão atingir o alvo do qual o Senhor tem preparado para elas. E por isso o ministério infantil é tão importante. Por isso o tio e as tias e a liderança têm grande galardão, porque estão cuidando da herança do Senhor para mudarem a história de gerações. Então eu quero dar aqui meu voto de louvor a vocês que trabalham, se dedicam, se esforçam com tanto carinho, com tanto amor para cuidar dos tesouros do Senhor, que são essas crianças. Então vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua promessa que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para cumprir. E nós sabemos, Senhor, que essas crianças são herança tua. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor conhece a cada uma antes que tivesse forma, porque o Senhor escolheu, o Senhor separou, o Senhor tem planos e propósitos, e eles e elas serão benditas nesse mundo, Senhor, tão cheio de trevas. Essas crianças serão luz no meio dessa geração e vão cumprir grandes propósitos, aonde o seu nome será glorificado e exaltado. Abençoa os pais, com temor e tremor, educar as crianças no caminho que devem andar. Eu quero declarar, Senhor, que nenhum deles vão se perder e todos eles cumprirão os teus planos e as tuas promessas, e eles serão benditos aonde o Senhor serão benditos, serão luz, serão sal para mudar a história tão corrompida. Senhor, esteja tão entulhado de coisas que são contra a tua palavra, mas, Senhor, serão flecha na mão do valente. É o que nós declaramos e profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, glória a Deus por esse trabalho, glória a Deus por esse ministério. Que Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana poderosa na presença do Senhor, que o Senhor te guarde na entrada e na saída, é o que nós desejamos em nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, até domingo que vem. Oi, tudo bem? Eu sou o Davi, eu sou do maternal. Eu sou o João Pedro, sou estudante do maternal. Meu nome é Selma e eu trabalho no maternal. Bom dia, meu nome é Hanna e eu faço parte do maternal. Oi, amados. O meu nome é Jaile e eu trabalho no maternal. Oi, meu nome é Gislene, faço parte do Ministério Infantil e trabalho no berçário. Olá, meu nome é Ana e trabalho no berçário. A Rosana e eu sou a tia do berçário. Oi, meu nome é Ângela, eu trabalho no berçário. Me chamo Juscelândia, faço obra no Ministério Infantil e trabalho no berçário. Meu nome é Carla e eu sou do berçário. Olá, meu nome é Rosa Maria e eu trabalho na sala de 4 a 6. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu me chamo Patrícia, eu faço parte do Ministério Infantil, sou professora do maternal, que é dos pequenininhos de 2 e 3 anos. Meu nome é Amanda, eu também faço parte do Ministério Infantil e ajudo a tia Rosa no 4 a 6. Oi, eu sou a tia Duda e eu dou aula para o 4 a 6. Meu nome é Paulo e eu trabalho na classinha de 7 a 10 anos. Oi, eu sou a Luciana, a tia Lu, e eu dou aula para as crianças dos 7 a 10.